gente, mais uma vez na estrada para o Museu da Pelada, mais uma vez para Araras. Nós fizemos com Ailton Lira e agora nós vamos conversar com um zagueiro espetacular que jogou no Flamengo, aquele timaço Flamengo, fez a zaga com Rondinelli. E aí foi chegando aquela geração espetacular de Zico, Adílio, Andrade, Urigelli, enfim, só cracaço. Levantou muita taça lá no Rio de Janeiro e é natural da cidade de Araras, mostrando essa tradição do interior paulista de fabricar grandes craques. Salve, 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 galera do Museu da Pelada, principalmente você flamenguista. Do meu lado aqui, ó, lembra dele? Nelson, quarto zagueiro do Flamengo. Nelson, é uma honra poder estar falando com você, né? E o Sérgio, que é fundador do Museu da Pelada, ele é vascaíno, sofreu muito com o seu time naquela época, né, o Vasco, né? Na época, bom, primeiramente quem se sente honrado por esse momento sou eu. E digo a vocês o seguinte, que foi muito bom, foi uma graça de Deus o fato de eu ter jogado no Flamengo na época. E o Vasco, na época, realmente só dava Flamengo. Você começou onde, Nelson? Eu comecei aqui em Campinas, sou de Araras, né? E comecei em Campinas, no Guarani, como juvenil, onde fui campeão também, fui campeão paulista de juvenil. E depois subi o profissional e fui campeão no primeiro turno do Campeonato Paulista Profissional. E joguei lá com grandes craques da época, que era Amaral, Flamarion, Zenon, enfim. E estou aqui à disposição de vocês. Ô Nelson, porque eu conversei também com o grande Ailton Lira, né? E ele estava falando isso, por que o interior não revela mais o interior de São Paulo? O que está acontecendo com o futebol do interior? Esse problema já vem de tempo. E começou, na época, foi com o Guarani, que eu me lembro. E aqui no interior mesmo, que o próprio União São João daqui de Araras, que era assim, era Guarani e Ponte Preta eram os maiores reveladores de craques. Inclusive o Ailton Lira foi revelado lá na Ponte Preta, né? E o União São João também revelou Roberto Carlos, enfim, vários jogadores. E o problema central, o problema principal é que se investia na época, se investia na base. E até hoje esse problema persiste, até nos times grandes, diminuíram como fala, a sequência de revelação da base, né? Isso aí é o que está acabando com o futebol brasileiro. Que quando se há uma revelação aqui, com 16, 17 anos, vai embora. Já vai para o exterior. E, quer dizer, eu acho que o ideal seria a volta do investimento na base de todas as equipes. E, inclusive, a União São João tá para voltar aí no futebol e baseado nisso aí. Garotado. Ô Nelson, como é que você saiu do Guarani direto para o Flamengo? Como é que foi a sua chegada no Flamengo? Então, o fato de eu ter ido para o Flamengo foi também uma sequência de coincidências, né? Eu fui convocado para a seleção brasileira, olímpica, e era o Cláudio Coutinho que me indicou. Porque eu tinha feito 2 jogos contra o Flamengo e eu marquei o Zico na época, e eu fui o melhor jogador em campo dos 2 jogos. Eu acho que isso levou o interesse do Flamengo pelo meu passe, né? E eu saí do Guarani no meio do ano de 77. E de 77 fiquei no Flamengo até o início de 81. Flamengo, você chegou lá, como é que era o time? Estava surgindo já essa geração do Zico, como é que era? Bom, eu mesmo disse pro Zico, né, que ele começou a ficar campeão no Flamengo a partir do momento que eu fui para lá, né? Modéstia. Mas quando eu cheguei em 77 já disputamos um título e perdemos nos pênaltis pro Vasco. O Vasco. Né? E os anos
Sequência foi só deu o Flamengo. Campeão, nós somos tricampeão carioca, tricampeão da Taça Guanabara, campeão brasileiro de 80 contra o Atlético, né? Que jogava Reinaldo, Éder, enfim, aquele timão. E depois disso fomos várias vezes campeões na Europa, né? Palma de Maiorca, Teresa Herrera, La Corunha, não vou lembrar de todos. A zaga como é que era quando você chegou lá? Rondinelli? Quando eu cheguei no Flamengo era Dequinha e Rondinelli. Quando eu chegar eu ganhei a posição, aí jogava Rondinelli e eu, depois o Manguito foi contratado, aí jogava eu e Manguito também, então era esse trio, quarteto, né? Rondinelli, eu, Manguito e Dequinha. Quanto tempo você ficou no Flamengo? Acho que contando tudo dá quase 4 anos, né? De 77 ao início de 81, quase 4 anos. E depois como é que seguiu a tua carreira? Então, aí dali eu fui emprestado pro Joinville, onde fui campeão também, no início do ano. Joguei com grandes craques lá, como Nardella, Wagner, o Bacharel, faleceu também. E voltei pro Rio e depois eu fui contratado pelo Náutico de Recife. E dali foi mais 7, 8 times, né? Aí você parou? Eu parei com 36, 37 anos, eu parei. Inclusive os 2 últimos anos foi 2 equipes que eram da segunda divisão. Que é o Jataense, onde subimos o time para a primeira, e o Catanduvense. Mas você jogou no 15 Piracicaba, no meu 15zinho? Você jogou no... Joguei, fui capitão lá na época, em 85. Inclusive joguei também lá. Contrataram grandes jogadores também, como o Dadá Maravilha, o Robertinho, que jogou no Fluminense, Zezé, exatamente. E depois de 85 eu fui pro Pinheiros, de Curitiba, né, que hoje juntou com o Colorado e formou o Paraná Clube, né? E lá também tinham grandes craques na época, foi 86. Aí 87 Catanduva e 89 Jataense. Nelson, qual foi o grande jogo da sua vida? Assim, você falou, aqui não esqueço nunca mais. Na época a gente brincava muito, né, os jogadores. A gente dizia que o que mais cansava era da volta olímpica, né? Mas o maior jogo, o jogo que mais marcou na minha carreira e acho que na carreira de vários jogadores da época, foi um jogo contra o Real Madrid, em Palma de Maiorca. Um jogo que era decisivo, né? E bom, nós ganhamos o jogo por 2-1, um pênalti que não existiu, né? E foi um show de bola. Pai de Cláudio Adão, nossa, o Cláudio Adão jogou aquela partida, Raul Plasma, eu e Manguito. Eu jogava o Moisés estava nessa época também. Moisés zagueiro. Também falecido. Jogou no Vasco. Exatamente. E esse jogo, nós terminamos ele com 8 jogadores em campo. 8 no total. O banco de reserva também foi tudo colocado para fora, porque o juiz estava roubando muito. E a gente reclamava, né? Lógico. Então chegou num ponto que a torcida lá da Espanha começou a torcer pra gente. Caramba! E foi um jogo emocionante. Você com 8 jogadores ainda dando um show de bola ainda, né? E o que mais marcou, inclusive tem um almanaque aí do Flamengo, que tem os jogos desde 1930, sei lá, e tem esse jogo, dizendo realmente que foi o maior jogo do Flamengo em todos os tempos. Você fica orgulhoso da sua carreira? Ah, sim, só o fato de ter jogado nos grandes times aqui do Brasil. Inclusive joguei fora no Al Jazeera, né? Foi o início lá do futebol lá nos Emirados Árabes. Mas eu me sinto muito orgulhoso e agradeço a torcida do Flamengo, principalmente a torcida do Flamengo, que ela que me fez, entendeu? Ela que me incentivou, ela que me consagrou assim na época, porque, como eu disse a você, era título atrás de título, né? Jogar com grandes craques como Zico, Cláudio Adão, Nunes, Rondinelli, Manguito, enfim. Isso aí, como dizem meus amigos aqui do clube, que eu tenho muita história para contar. E tem mesmo. Inclusive eu até pensei em escrever um livro, porque o fato de você ter, né,
estado com esses atletas, esses jogadores, é um motivo de orgulho, até para minha família, né? E hoje, como se diz, o ponto que chama atenção, né, é o fato de eu ter jogado com essas feras. Que maravilha. Tranquilo hoje, Nelson? Aposentado? Como é que tá? Eu vou me aposentar agora no meio do ano. Mas não vou parar de trabalhar, porque eu trabalho com escolinha de futebol. Eu trabalho o clube aqui do lado da minha casa. Inclusive, eu já não estou trabalhando mais aí. E pretendo continuar trabalhando com crianças, né? Que eu gosto muito de crianças. Inclusive, eu tenho 3 filhos, uma netinha. E eu gosto muito de crianças. E o fato é que esse trabalho com criança, ela resulta em grandes resultados. São garotos que hoje eu estou trabalhando com a 2ª geração. Ou seja, estou trabalhando com filhos de ex-alunos meus, que são filhos de amigos meus também. E hoje são advogados, engenheiros, dentistas, médicos. Inclusive, jogadores de futebol tem poucos, mas o resultado final dessa educação, que o meu trabalho é mais educativo do que propriamente referente ao futebol, ao atleta, né? Certo. E é mais a educação mesmo. Olha aqui, Nelson, você falou, jogar com esses caras aqui era fácil mesmo, né? Ah, com certeza. Aqui, nós temos aqui, o principal, o Zico, né? Toninho Baiano, jogou da seleção brasileira. Adílio, Cláudio Adão. Esse aqui jogou no Palmeiras, Luiz Henrique, ponto esquerdo, jogou no Palmeiras. Esqueça o nome desse, era zagueiro. Esse aqui jogou comigo no Guarani, Gilberto. Andrade, Júnior, Leandro, Júlio César, Beijoca, o grande Beijoca. Júlio César Urigueli, né? Essa era uma figuraça. Júlio César. Esse aqui é Manguito, esqueça o nome desse menino aqui, era juvenil. Aqui em cima tem o Rondinelli aqui, Capejane, Hélio dos Anjos, que hoje é técnico, né? Raul Plasma. Cadê o Cláudio Coutinho aqui? Aqui, Cláudio Coutinho. Quem mais que tá aqui? Márcio Braga, presidente. Meu Deus, que timaço. Ô Nelson, eu queria te agradecer muito, cara. Eu fico emocionado porque todo mundo tentou ser jogador de futebol. Eu tentei, não consegui, fui fazer jornalismo por causa disso, ficar perto do futebol. Te agradeço muito em nome do Museu da Pelada. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, falando dessa história bonita da sua carreira de futebol. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. E quem está emocionado sou eu, porque faz tempo que eu não dou uma entrevista, né? E eu agradeço muito a vocês o interesse e a divulgação, né? E eu agradeço principalmente aos torcedores, né, do Flamengo, que está aqui no coração. E essa oportunidade para mim é muito boa, porque é muito difícil o jogador do passado ser relembrado, né? Inclusive tem aí o Milton Neves, que só não gostei do nome que ele colocou lá, que fim levou, né? Que fim levou. Mas vocês do Museu da Pelada, eu tenho vocês no WhatsApp e vou acompanhar agora com mais interesse ainda, mais interesse ainda. Valeu, gente. Até a próxima.